Senhor Jesus, Ele é cordeiro, porque Ele se colocou como sacrifício no meu e no seu lugar. Ele tomou as nossas dores, para que hoje nós não tivéssemos dores. Mas Ele também está no trono, governando, soberano. Mas Ele também apacenta. Diz a palavra que Ele apacentará e os guiará. Apacentamento fala de pastoreio. Eu sei, amados irmãos, que a pastora Sandra, ela, ainda que ela procure fazer o melhor, ela é muito limitada, como qualquer pastor humano o é. Basta você conhecer mais de perto que você vai conhecer as limitações. Mas a palavra fala de um apacentamento perfeito. João, no capítulo 10, vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. No livro de Hebreus, para ele falar melhor aos judeus, ele diz assim: o sumo pastor. O pastor que ele vai além do sumo sacerdote, é além do véu, é além da religiosidade. Ele é pastor por excelência. E Davi já teve essa revelação. Porque no Salmo 23 ele fala assim: olha, Jesus vai falando assim, Davi vai falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você vai numa outra tradução, vai falar: de nada terem falta. Ou seja, tendo Jesus como pastor, não vai faltar nada. Acende a luz aí, irmãos, em nome de Jesus, né? E aí, tendo Ele como pastor, Ele nos pastoreia, não é? E quando Ele nos pastoreia, Ele nos guia às fontes das águas da vida. E aí, vem uma última coisa. Eu aprendi que não se começa a frase com preposição ou com uma palavra e. Mas aqui é um texto tão excepcional, é um português que não tem como tirar esse e. Se você olhar na sua Bíblia, está assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda. Sabe, se você prestar atenção, a visão é dos glorificados. A gente já está falando de eternidade. A gente já está falando de um corpo que não é corruptível. Porque pode guardar no seu coração. Quando a gente fala de céu, quando a gente fala de eternidade, quando a gente fala de reino de Deus, sabe, Deus não vai apagar a nossa memória. Deus não vai tirar sentimentos de nós. Mas a palavra diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe, irmãos, eu choro. Você chora também? Tem coisas que nos fazem chorar. Como você se sente quando você sofre um processo de calúnia? Como você se sente quando você é usurpado em algum direito seu? Sabe, o choro, se você olhar no Salmo 126, o Salmo 126 diz assim, que ele sai andando e chorando enquanto semeia. O que Deus está falando para nós, irmãos, é que o choro que a gente tem hoje não pode impedir a gente de semear. Tem gente falando de semear porque está chorando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: está chorando porque está sentindo alguma dor, está passando por algum processo. Não estou validando para você que Deus, Ele está rindo porque você está passando por algum tipo de sofrimento. Nada disso. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: chorando ou sorrindo, você deve semear. Porque a palavra de Deus diz assim, que ele sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo, trazendo seus filhos. A palavra diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, quem me garante que você que chorou à noite e pela manhã veio a alegria, daqui a pouco, lá na frente,
vai chorar de novo. Sabe, enquanto nós estamos aqui, e se tem uma coisa que Deus leva a sério, é as nossas emoções e a nossa vida como um todo. Eu já disse aqui e eu volto a repetir: Deus se importa comigo e com você. Deus se importa. Pode não ser importante para os outros, mas se for importante para você, é importante para Deus. E aqui na palavra está falando assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Vai ter um dia que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Eu pergunto para você: quais são os motivos que te levam a chorar hoje? Ou você não chora? Muitas coisas nos levam a chorar. E esse problema vai ser um último serviço que Deus vai fazer por nós. Você chora de saudade de alguém que partiu de vez em quando? Você chora quando você vê uma injustiça? O que te faz chorar? Mas a palavra de Deus diz que Deus enxugará dos olhos toda a vida. É por isso que eu e você precisamos focar muito bem. Jesus é cordeiro. Jesus é governo. Jesus é pastor. Aleluia. Amém? Mas ainda assim, há algo que Deus vai fazer por nós: enxugar toda a lágrima. E aí a gente vai para Josué. Eu penso que Josué está vivendo um momento não só desafiador, uma coisa é perder um líder, outra coisa é perder o líder. E Josué perdeu o líder, alguém que todo Israel confiava. A ponto, irmãos, que a gente estava aprendendo hoje nessa palavra, que diz assim, olha, não é? Depois da morte de Moisés, Deus falou a Josué. Eu penso que foi um acontecimento foi um marco tão importante que Deus desce para falar com Josué. E quando Deus fala com Josué, ele diz assim: olha, teu servo morreu, dispõe, passa esse Jordão, morte já não é fácil de lidar. Ou tem alguém aqui que lida com a morte com o pé nas costas? Ninguém. Nós não estamos preparados para a morte. E além disso acontecer, Josué precisa agora tomar uma posição de passar esse Jordão. Jordão era o tipo lugar mais baixo da terra, era um rio sujo, barrento. E agora, não só tem morte, mas tem humilhação, tem dificuldade, desafio pela frente. E aí Deus vai dizer para Josué aí no versículo 3, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu prometi a Moisés. Moisés morreu, mas a promessa que Deus fez a Moisés não morreu. Irmãos, toda promessa de Deus vai ser cumprida. Amém? Toda promessa de Deus vai ser cumprida. Se não for na vida de
viveu e viu ser cumprida a promessa que Deus fez a Moisés. Tem promessas que nós vamos viver que Deus fez aos nossos pais. Tem promessas que nós vamos viver que Deus fez aos nossos antepassados. Nós vivemos promessas que Deus fez a Abraão. Nós vivemos promessas e palavras reveladas que Deus falou a Jesus. E nós vivemos essas promessas. E aqui diz assim, olha, o Senhor, ele foi falando aqui, olha, no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Sabe, irmãos, eu preciso aprender, nós aqui hoje, com a conversa de Deus com Josué. Como que Deus conversa com Josué? Deus não fala com Josué o que ele quer ouvir. Deus fala o que ele precisa ouvir. Às vezes a gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus, na sua soberania, e porque Ele está no meio do trono, Ele não vai falar o que você quer ouvir, Ele vai falar o que você precisa ouvir. E Josué não precisava ouvir dos medos que ele tinha. Ele estava com medo, porque Moisés morreu. Ele estava com as pernas tremendo, ele estava tremendo na base. Ele não sabia o que fazer. E às vezes a gente vê pessoas e amigos que chegam perto de nós para falar o que a gente já sabe. Eu profetizo, Deus vai levantar pessoas que vão falar para você o que você precisa ouvir, não o que você sabe. Porque às vezes as nossas conexões elas são erradas, porque a gente se junta com quem fala o que a gente quer ouvir. A gente se junta com quem quer lamber a nossa ferida, com quem quer falar. Alguém chega e fala assim: você está tristinho, né? Você está com problema, né? Você está assim, você está assado, você está isso, você está aquilo. Deus não fala o que a gente quer ouvir. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Graças a Deus por isso. Então Josué está para baixo, cabisbaixo. Ele sabe que ele não se apartava de Moisés. Ele era muito próximo de Moisés. E ele faz a leitura da realidade. E pela leitura da realidade, ele é o próximo, ele é a bola da vez. É ele que tem que governar aquele povo. É ele que vai ter que ter a palavra de autoridade. E aquilo que ele, por muitos anos, se preparou, e pode ser que até ele desejou, quando acontece, ele não se sente preparado. Ele treme nas bases. Mas Deus vem com uma palavra que traz para Josué o que ele precisa. Porque Deus essa semana vai fazer com que você comece a ouvir o que você precisa. Às vezes o que você precisa ouvir é que você vai ter um não de algumas pessoas, você vai ter algumas situações que você vai precisar resolver, mas você pode ter certeza de uma coisa, diante dessas situações, é para que você venha crescer e conquistar. Porque Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, fala de conquista, fala de tomar posse da terra, fala de se apropriar daquilo que Deus já deu. E tem muitas pessoas que estão aqui dentro que têm promessas de Deus e conquistas e coisas que precisam se apropriar que já foram dadas por Deus, mas que ainda não se apropriou daquilo que Deus deu. Está esperando o quê? Aqui na palavra diz que ele diz assim: olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés,
ouvir era o seguinte: Josué, agora é com você, mas tá tão difícil, né? Mas porque eu e você somos chamados por Deus, a gente não precisa viver assombrados. A gente não precisa viver debaixo de uma palavra que a gente pensa que é. E aqui em Josué vai dizer aqui, olha o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. Vocês viram que eu li um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala sobre ser cheios do Espírito Santo, não é? Tomás de Aquino, um teólogo, definiu como uma das características de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele é cheio de coragem. E aqui na palavra de Deus, o Senhor está falando com Josué: tão somente seja forte e muito corajoso. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele vai nos vestir de coragem para a gente viver uma semana que a gente nunca viveu, para glorificar o nome do Senhor. Algumas pessoas aqui vão ter coragem de fazer o que nunca tiveram coragem de fazer, para glorificar o nome do Senhor. E aí, quando eu digo de coragem, eu estou dizendo para você que coragem é ousadia, coragem é vencer o medo, coragem é quando a gente entende que a gente tem uma habilidade para enfrentar os medos que tentam nos paralisar. Coragem é fazer com medo mesmo. Algumas pessoas estão esperando não ter medo, mas o verdadeiro amor, ele lança, expulsa, ele coloca para fora todo medo. E Romanos, no capítulo 8, versículo 5, vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E se o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, se vista de coragem. Se vista de coragem para colocar as coisas que têm que ser colocadas no lugar. Porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Quem teve que pisar no Jordão e o rio se abrir foi Josué. Foi Josué que teve que desafiar o povo e dizer assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Foi Josué, no capítulo 24, que teve que juntar o povo e dizer assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele viu Moisés, ele viu algumas tragédias da família, e ele teve que ter coragem o suficiente para dizer para o povo que ele liderava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe a quem vocês querem servir. Coragem não é só para fazer o que é bom. Coragem é para romper com um ciclo de coisas que não produzem vida. Josué teve que ter coragem e teve que receber essa palavra de Deus, porque essa palavra não podia vender, para ele não continuar algumas tratados e coisas que Moisés tinha feito. É por isso que Deus falou com Josué: ser forte e muito corajoso. Tem que ser muito corajoso para a gente falar algumas coisas hoje. Tem que ser muito corajoso para declarar os princípios que estão na Bíblia. Porque a gente está chegando no tempo que a gente vai ver crente sendo perseguido. Eu estava contando a semana passada, na igreja de Ceilândia, que a gente foi pregar, uma experiência no Egito. E eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente ouviu uma história de um pastor, e a gente conhece esse pastor. Ele, assim como os jovens vão começar a evangelizar nas universidades, porque um serviço de desevangelização já está sendo feito, de descaracterização. E nós, como igreja, temos que levar a palavra genuína de Deus às universidades, amém?
E aí, um jovem no Egito teve um sonho. Ele sonhou com um livro. E ele ouviu ler uma página inteira desse livro. E quando ele acordou, ele se lembrava de palavras dessa página do livro, que ele ouviu essa voz. E aí ele procurou um colega da universidade e falou assim: olha, eu tive um sonho, e no sonho eu ouvi uma voz lendo uma página do livro. E ele falou algumas coisas que ele ouviu nessa página, dessa voz. E aquele jovem era um cristão e falou assim com ele: o que você ouviu foi uma página da Bíblia. E aí aquele jovem falou assim: eu quero ler esse livro. E deram uma Bíblia para ele ler. E ele começou a ler. Quando ele leu a Bíblia, ele se converteu. Quando ele se converteu, ele começou a ir numa igreja, no Cairo. Tem na internet, você pode procurar, a Igreja da Caverna. Essa igreja é uma igreja que fica em cima do lixão. O chorume adentra essa igreja. Ela fica dentro de uma caverna e tem seguranças na porta e barricadas, porque os muçulmanos tentam explodir praticamente todos os dias essa igreja. Mas as pessoas, correndo risco de morte, continuam indo cultuar ao Senhor nessa igreja, que reúne por culto 5 horas da manhã 8.000 pessoas para orar. Aquele jovem entregou a vida para Jesus, chegou em casa e contou para o pai dele que entregou a vida para Jesus. O pai dele falou assim com ele: pois a partir de hoje você está desertado, e a partir de hoje você tem 1 ano para desconverter e continuar sendo muçulmano. Ninguém mais nessa casa fala com você. Eu não sou seu pai, sua mãe não te cumprimenta, ninguém mais fala com você. Tem que ter coragem para ser cristão quando é recusado pela família. E ele passou 1 ano indo nos cultos, orando, estudando, e sem a família falar com ele. Negaram-lhe a palavra por 1 ano. No término de 1 ano, aquele jovem permanecia firme, servindo ao Senhor. O seu pai chegou para o jovem e falou assim: passou 1 ano, eu quero ir na sua igreja conversar com o seu pastor. E aí falaram com ele: não pode. E aquele pai insistiu, e o filho falou com o pastor. O pastor dele é vivo, 70 anos, médico, e pastoreia a igreja, um homem de Deus. Já tentaram matar ele centenas de vezes, todo cheio de cicatrizes no corpo, já apanhou, sofreu tortura, não nega Jesus e continua pastoreando a igreja. E aí o pastor falou: pode trazer o seu pai, eu converso com o seu pai. Quando o pai dele chegou lá, levou as esposas, lacote, os muçulmanos, 4 esposas, mais de 30 filhos, levou todo mundo para ouvir o pastor. Sentou todo mundo, e aquele jovem desesperado, pensando que o pai ia matar o pastor. E aquele pai faz uma pergunta para o pastor. Ele pergunta para o pastor: quem é Jesus? E o pastor, tentando ganhar tempo, fala de outras coisas, e o pai do jovem pergunta: quem é Jesus?
E aí, vendo que não tinha como fugir, o pastor fala assim: por que você quer saber quem é Jesus? E aquele pai diz assim para o pastor: porque tem 1 ano que eu coloco veneno todos os dias na comida do meu filho, porque eu prefiro ele morto do que servir desse Jesus. Mas tem 1 ano que ele não morre, que ele faz tudo normalmente e dá tudo certo para ele. Quem é Jesus? E o pastor pregou a palavra, e aquele homem e toda a sua família entregaram a vida a Jesus. Tem que ter coragem. Não te mandei eu ser forte e corajoso. A palavra do Senhor para nós, irmãos, é uma palavra que não vai falar o que a gente quer ouvir, porque o que ele está falando para mim e para você é olhando nos teus olhos, como se só tivesse você aqui dentro, e Deus está olhando bem dentro dos seus olhos e falando com você: ser forte, ser corajoso, aguenta, porque eu sou contigo, eu te chamei. Sabe, às vezes, irmãos, nós somos fracos, mas a palavra do Senhor para mim e para você é ser forte, ser corajoso. Glória a Deus. Temos que ter coragem. Coragem para fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer, mas que é certo que está na palavra. Eu e você fomos chamados para não negociar princípio, para não viver uma vida aquém daquilo que Ele nos chamou para ser. Coragem para ser filho de Deus numa geração que vive como se não fosse. Eu e você precisamos entender que Deus nos chamou para andar em ousadia, para andar em coragem. Por quê? Porque eu e você precisamos entender, irmãos, que quando Ele nos chama, Ele pode nos ver apavorados, desestabilizados, mas Deus não confessa a derrota e nem aumenta o nosso medo. Eu gosto de olhar para Juízes no capítulo 6. Pense em alguém covarde. Pense em alguém que tem medo. É Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Gideão está fazendo a coisa certa no lugar errado, porque as canelas dele chegam a tremer, ele chega a bater o joelho no outro, de tanto medo que ele tem. E Deus se apresenta para ele, para falar o quê? Esse é o medroso, hein? Deus não tem palavra depreciativa para falar para mim e para você. Você pode estar na lona, como diz o outro, mas a palavra que Deus tem para você, ela vai te levantar. Em nome de Jesus. Porque ele chega para Gideão e fala assim: que ele é um homem valente. Meu Deus! Deus vê o que nem a gente consegue ver a respeito da gente. Enquanto ele se vê um medroso, Deus vê nele um valente. E Deus fala assim: eu sou contigo, homem valente. Irmãos, Deus coloca Gideão com 300 homens, um exército pequeno, para vencer um exército de 120.000 homens. Deus não confessa derrotas. Deus não fala das suas dores. Deus não vai falar o que você quer ouvir. Se tem alguém falando o que você quer ouvir, falando que é Deus, eu vou dizer uma coisa para você: Deus anda em lugares altos. Deus fala de coisas altas. Deus, Ele está falando para você. Ele está dizendo: olha, Ele não vai falar de medo. Ele vai falar de coragem. Ele vai falar de vida abundante. Sabe, é por isso que a coragem que Deus está falando, ela vem da revelação. Segura essa daí. Mas
O medo vem da imaginação. Coragem vem da revelação. Quando a gente anda sob a palavra revelada do Senhor, a gente é tomado de uma coragem. E a gente faz coisas que sem a palavra revelada do Senhor não faríamos. E depois você fala assim, mas como que eu fiz isso? É porque você se moveu por revelação. Fala com quem está aí do seu lado. Você vai andar movido pela palavra revelada. Sabe, irmãos? Tiago, no capítulo 1, versículo 5, fala assim, quem não tem sabedoria, peça para quem? Para Deus, que a todos dá liberalmente. Sabe, é muito importante você estudar. E não para de estudar, não, tá? Estuda, faz curso técnico, faz curso profissionalizante, faz curso de beleza, faz tudo quanto é tipo de curso que você puder, de língua. Se está dentro do seu propósito, cai para dentro. Tenha foco, estuda, faz curso online. Sabe, você deve se superar. Seja o melhor na sua área. Faça cursos. Se aperfeiçoa. Você deve fazer isso. Seja bom na área que você serve. Estuda o máximo que você puder. Eu estava pensando esses dias, eu não sei cozinhar muito bem. Estou pensando em fazer um curso de culinária. Vai aprender. É importante. Tudo que a gente puder aprender é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que você não vai aprender numa sala de aula. Tem coisa que é sabedoria do alto. Se ele não te revelar, você não aprende em faculdade, você não aprende em universidade. Vai ter dilemas da sua vida que só por revelação, só por sabedoria de Deus, só por discernimento de Deus. Deus vai te conduzir por caminhos, irmãos, que você não vai precisar. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1 ou 2, 27, vai dizer assim, não é necessário que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensina. Você vai ter um ensinamento diferenciado. Vai porque ele está isolado, ele se prepara para ser diferenciado. Você vai resolver problema que ninguém resolve. Porque você vai andar debaixo de uma palavra revelada de Deus. Você vai cavar poços onde ninguém cava. Você vai fazer o que ninguém faz. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está falando de uma firma de fibra ótica que tem ali em Vassouras. E veio um empresário e chegou ali numa fazenda e falou assim, isso aqui dá
fora da palavra de Deus. Tem gente querendo prosperar ou viver fora da palavra, mas a palavra é o próprio Jesus. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje essa palavra, ela vive dentro de nós. E aquilo que Deus colocar dentro de mim, de você, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. A coragem calcula os riscos, mas o medo evita. O medo resulta em oportunidades perdidas. E a maioria das oportunidades estão cercadas de riscos, pressões e tensões. Sem coragem, coleção de boas ideias. Com coragem, a gente conquista, a gente avança. E eu queria orar por homens e mulheres que querem tomar coragem essa semana, pelo Espírito de Deus e pela palavra, para tomar atitudes que tem que tomar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se Josué fica chorando a morte de Moisés, o povo não tinha entrado numa terra prometida. Josué precisava ter coragem e uma palavra de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque Josué fez o que Moisés não teve coragem de fazer. Sabe o que Moisés não teve coragem de fazer? Enfrentar 7 povos que eram mais fortes do que ele: Jebuseus, Heveus, Heteus, Amorreus, Cananeus. Tudo eu. Porque às vezes o nosso inimigo não está fora, está dentro. Tem mais a ver comigo do que com o que é externo. Você precisa ter coragem para se vencer. Algumas pessoas não têm coragem para romper com o pecado, com o ciclo de derrotas. Se Josué fica lamentando a morte de Josué, ele não teria tido de Deus uma palavra que ele se apropriasse para ter coragem para vencer. Eu estou falando com homens e mulheres que essa semana vão se encher de coragem, vinda de Deus, para fazer algumas coisas na sua vida, algumas mudanças que vão trazer resultados muito rápidos. Deus está mandando você mudar o layout de algumas coisas na sua vida. Será que eu consigo chamar homens e mulheres que não vão temer, não vão desanimar, vão ter ânimo para a gente orar juntos aqui no altar? Você tem coragem? Você já venceu tantas coisas? Sai do seu lugar, a gente vai orar junto. Pode ser que eu não vou temer, porque não há o que temer. As águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou parado. Chega um pouco pra frente, coragem para romper, coragem para avançar, para conquistar, coragem para ser bem sucedido. Você vai ser vítima, você tem outra sua história. Chama a responsabilidade para você. Seu nome é Jeová Jireh, as flores de novo. Eu creio em ti. Acho que houver, venha o que vier, e as flores de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que veio, mas vivo no que veio, e as flores de novo.
Porque